Olá, aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Vamos para mais um áudio da nossa série de estudos Homens e Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a vida de João Batista. João Batista é um nome hebraico que significa Deus tem sido gracioso. João Batista foi o precursor do ministério de Cristo. Foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. Sua mensagem incluía instrução ética, denúncia profética e ensinos escatológicos. O último profeta do período da lei não foi Malaquias, como muitos pensam, mas João Batista, pois o que marcou o fim da lei, antiga aliança, e o início da graça, nova aliança, não foi o nascimento de Cristo, mas sim a sua morte como cordeiro na nova aliança, cumprindo assim a lei e inaugurando um novo e vivo caminho de volta a Deus. Jesus disse que, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele era também considerado por Jesus como Elias que haveria de vir, ou o segundo Elias, enviado por Deus, de acordo com uma profecia antiga. Tudo em João lembrava o profeta Elias. Vivia no deserto, sua vestimenta vestia-se de pele de camelos, a severidade de sua mensagem e pessoas reunidas para ouvi-lo. João Batista era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, uma descendente de Arão. Isabel era estéril e ela e Zacarias eram idosos. Foi quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias lhe trazendo uma mensagem de Deus, dizendo que Isabel teria um filho. Quando o anjo explicou que o menino converteria o coração dos pais aos filhos e prepararia para o Senhor um povo bem disposto, indicou que por meio do ministério de João Batista, a última profecia do Antigo Testamento estava prestes a se cumprir. O nascimento de João Batista aconteceu 3 meses antes do de Jesus, e ele era primo de segundo grau de Jesus, visto que Isabel e Maria eram primas. As multidões saíam da cidade para o deserto para ouvir João Batista, e por isso ele é chamado de a voz do que clama no deserto. Embora João Batista fosse da linhagem sacerdotal, grande parte de suas pregações era contra a corrupção dos sacerdotes do templo. Ele era um fervoroso denunciador do engano, a antítese perfeita dos fariseus e saduceus, que pelo poder e influência das riquezas controlavam a vida social e religiosa da Judéia. Enquanto eles viviam luxuosamente nas grandes cidades, João Batista vivia em uma caverna no deserto, sobrevivendo à base de gafanhotos e mel silvestre. Seu ministério começou bem antes do de Jesus. João era muito conhecido em toda a Judéia e Galiléia na época que Jesus foi por ele batizado. Ao contrário de Jesus, ele não ia de um lugar a outro para pregar, mas permanecia em um único lugar. Formou um grupo de discípulos e o batismo era a principal marca de seu ministério. Estudiosos defendem que, por João ter sido filho de pais idosos, pode ter ficado órfão cedo e ter sido adotado pela comunidade essênia. Os essênios eram judeus que haviam rejeitado a corrupção de Jerusalém e do templo e preferiam viver uma vida simples e isolada no deserto. Apesar de não podermos afirmar com certeza que João era um essênio, o fato é que ele simpatizava com os padrões morais e religiosos dos essênios. Quando tinha 30 anos, João Batista apareceu pregando no deserto do Jordão.
Acredita-se que ele exerceu seu ministério em um ano sabático, em que o povo descansava dos trabalhos rurais e, portanto, estavam em condições de atenderem e seguirem suas pregações. Seu ministério pregava o juízo final e conclamava o povo a se arrepender. Raça de víboras, exclamava, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então frutos dignos de arrependimento. Lucas 3, 7-9. Quando, porém, João definiu as regras de arrependimento, ele não falou de rituais religiosos como seus ouvintes provavelmente esperavam. Em vez disso, enfatizou a justiça social. Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Lucas 3:11. Tendo definido sua mensagem na ênfase da necessidade de arrependimento como um símbolo dele, ele usava o tradicional mikvah, batismo, um ritual para purificação de pecados. Um dos momentos mais marcantes de seu ministério foi o batismo de Jesus. Ele nunca concentrou o foco de seu ministério em si mesmo. Ele sempre apontava para Cristo. No fim de sua vida, quando questionado sobre o porquê as multidões seguiam mais a Jesus do que a ele, respondeu: é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3:30. A atual Igreja possui uma semelhança com João Batista, pois da mesma forma que ele preparou o caminho para Cristo, a Igreja atual tem a missão de preparar o caminho para a segunda vinda dele. Mas para isso, a mesma mensagem de arrependimento que João Batista pregava precisa voltar a ser pregada, para que assim muitos se preparem enquanto o aguardamos. Amém? Esse foi o nosso estudo bíblico de hoje. Espero que você tenha gostado e amanhã tem mais. Te espero aqui. Fique com Deus e que Deus te abençoe.